E aí galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Cello Emerson aqui e começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast. Estavam com saudades dos vídeos de séries. Como que é o apelido do canal Metal Musicast? Não é o canal das séries? Então começamos mais uma aqui, desta vez falando do novo disco do Bruce Dickinson, The Mandrake Project. Vamos começar falando da faixa de abertura, vamos pela ordem, falando de Afterglow of Ragnarok. Me acompanhem até o final, inscrevam-se aí no canal. No final, se gostarem, compartilhem muito para engajar o Metal Musicast. Peguem agora o que vocês curtem tomar. Eu tô aqui com a caneca da Fomeisen, olha só, coisa linda. Toma uma água aqui, fazendo o merchan da água, da caneca aqui da Fomeisen. Tamo junto e vamos começar mais uma série no canal das séries. Vocês sabem que tem aqui na letra do Bruce Dickinson o conceito, né, esse conceito mitológico de Ragnarok. Para nós que curtimos metal, já temos familiaridade, porque muitas bandas falam disso, principalmente aquelas do Viking Metal, né? Mas para quem não sabe, eu vou fazer uma breve explicação, prometo ser bem breve mesmo, só o essencial para a gente fazer uma ligação com aquilo que o Bruce Dickinson coloca na letra. Então, para quem não sabe, o Ragnarok é como uma batalha do fim dos tempos. Não é necessariamente uma batalha final, porque logo depois dela o mundo tem um renascimento, mas é uma batalha que está ali na mitologia nórdica, indicando que os deuses serão todos exterminados. Tem um fim de toda uma era dos deuses ali. Isso é importante você fixar para entender a mensagem que o Bruce Dickinson quer trazer na letra dele. Então os deuses vivem lá tranquilamente, em Asgard. Letras aí do Amon Amarth tem bastante sobre isso. E tem aquela ponte, a Bifrost, mas essa ponte não dá acesso a todos os seres, né? Os gigantes, que são os inimigos, os adversários naturais dos deuses, não conseguem acessar. Então fica ali o guardião, o Heimdall, que toca sua trombeta. Tem toda essa viagem lá. Mas tem alguns sinais dando conta de que os tempos de Ragnarok se aproximam. Um deles é o inverno, invernos em sequência, não tem mais as estações normalmente, primavera, verão, outono e inverno. Tem 3 invernos seguidos. Então os deuses estão adormecidos ali, mas o Heimdall, o guardião, já percebe que a coisa está chegando. Os anões estão produzindo arma, eles têm ali a forja do aço, da arma, da lança, a espada e tudo mais. Estão produzindo arma para tudo que é lado. Os gigantes estão dando lá tudo que é ouro. Tá aqui, tome aí, seu anãozinho, tome o ouro, me dê arma. Tome o ouro, me dê arma. Porque o ouro não vai servir para nada. O negócio vai acabar tudo. Muitas batalhas, muitas guerras, vulcões em erupção, muito fogo, muita destruição. Tem o gigante do fogo, o Surti, que acorda e começa a passar fogo em tudo. Uma bagunça generalizada. Então eles vão lá para a ponte, para Bifrost. Os deuses acordam e vão ali já se preparar para o quebra-pau. Só que a ponte vai ruir e eles caem então num campo de batalha. E ali no campo de batalha os deuses vão lá sentar porrada. Tem um fudúncio generalizado. A gente fala aí bonitinho, Ragnarok, mas pode chamar de fudúncio generalizado, um barraco geral. Odin brigando com o lobo Fenrir lá, que é o lobo que já tinha comido a mão do Tyr, que o Tyr tem o disco, né, do Black Sabbath, que tem esse título, é o deus Maneta, teve a mão comida pelo Fenrir, e aí tá o lobo lutando com Odin, o Tyr também tá lutando com outro, o Thor vai lá esmigalhar a cabeça da serpente de Midgard, mas depois que ele esmigalha a cabeça, a serpente dá uma baforada venenosa, o Thor morre também, fica segurando lá o martelinho dele lá, não larga meu martelo de jeito nenhum e tal. E tem toda essa pancadaria. Loki depois luta também com o Heimdall e os dois morrem. Um fudúncio generalizado. O fato é que acaba tudo ali para os deuses. Tem a árvore Yggdrasil, a árvore que liga os 9 mundos, e por mais que o Surti, o gigante do fogo, passou fogo em tudo, não conseguiu pôr fogo na árvore. Então, 2 seres humanos, 2 mortais, conseguem se esconder na casca da árvore. E eles vão dar início ao novo mundo. 2 filhos do Thor sobrevivem também, até vai lá pegar o martelinho do pai, lá consegue tirar da mão dele. 2 filhos de Odin também, e 2 seres ali mitológicos que saem também das terras baixas, obscuras. Então são 6 desses seres mitológicos, mais
os dois mortais. Eles vão dar início ao mundo de novo. Essa é a mitologia que o Bruce Dickinson escolheu. Eu tentei ser o mais breve possível aqui. Bom, sabendo de tudo isso, a gente passa agora para analisar a letra do Bruce Dickinson, que eu anotei aqui, vou ler para vocês, porque eu não lembro de cabeça tudo, né? Então o Bruce Dickinson começa assim, dizendo: I am your very soul. Então, eu sou a sua própria alma. Já dá para ver daí que o Bruce Dickinson não vai fazer uma letra de Viking Metal. Ele não contou aqui na letra o Ragnarok. Ele usou no título, mas ele não conta. Não tem interesse em ter uma erudição sobre a mitologia nórdica. O que o Bruce Dickinson quer é pegar a simbologia disso, que é o fim dos deuses. Ou na ópera do Richard Wagner, lá, O Crepúsculo dos Deuses, também é um livro que aqui em português se chama assim, do Nietzsche. Então é essa a ideia, é aí que o Bruce Dickinson quer transitar, ele quer ficar no meio dessa galera aí. Então ele começa: I am your very soul. Então é a alma do eu lírico do personagem falando, né? Eu sou sua própria alma. The one you do not know. Aquele que você não conhece. Veja só, o eu lírico não conhece a sua própria alma. I am the truth that's playing hide and seek. Eu sou a verdade que está brincando de esconde-esconde. Então vejam aí, a ideia, quando passa para a letra do Bruce Dickinson, é essa dimensão do ser humano alma e do ser humano corpo, e que a alma contém a verdade e a liberdade, ele vai falar aqui também da liberdade nas estrofes seguintes, mas o ser criado em corpo e alma não consegue acessar essa verdade. Ele fala: a verdade está brincando de esconde-esconde. Então a pessoa busca a verdade, e a verdade sempre fugindo da pessoa. Continuando a letra, ele diz assim: and I will not be free. Eu não serei livre. Olha aqui a liberdade. Então o Bruce Dickinson coloca aí: o ser humano nessa condição, corpo e alma, não consegue atingir a liberdade que está na sua alma. I cannot choose to be. Eu não posso escolher ser livre. Till my creator takes the chains of me. Até que o meu criador me liberte das correntes. Aqui também vai um conceito muito caro ao Bruce Dickinson, a ideia de que o criador, no caso o Deus criador, ele é limitador, ele limita o ser humano. Bruce Dickinson luta contra isso em toda a sua discografia, não gosta dessa ideia. Bruce Dickinson prega a liberdade total, faça o que tu queres, vocês sabem muito bem. E aqui mais uma vez ele traz isso na estrofe, né? Até que o Criador liberte a alma com a sua liberdade, com a sua verdade. Então para o Bruce Dickinson o Criador é limitador. All is come to nothing, tudo se tornou nada. All will burn in hell, tudo queimará no inferno. Now the bridge has broken, a ponte agora está quebrada. Olha aí, uma referência a Bifrost, a ponte lá do Ragnarok, ponte que liga Asgard. Porém aqui, né, tá dizendo aqui, all is come undone, tudo está superado. Aqui é a chave da ideia do Bruce Dickinson, tudo está superado. Ou seja, o personagem aqui, o eu lírico, não está falando sobre mitologia nórdica, está falando sobre a sua convicção de ceticismo, talvez um ateísmo. Ele não consegue mais acreditar nos deuses, em Deus, na divindade. Ele destruiu os deuses, ou seja, é um Ragnarok psíquico do cara que está falando. Ele não tem mais a ponte que o liga aos deuses, né? Então por isso ele faz aquela menção a Bifrost, a ponte que liga a Asgard, a terra dos deuses. E ele diz, tudo está superado, ou seja, ele entende como uma emancipação, um juízo de valor positivo, uma emancipação de um certo atraso que é acreditar em Deus ou nos deuses. Isso é a ideia do personagem. Será que é uma ideia também do próprio Bruce Dickinson? Creio que sim, não vou ficar em cima do muro não. Acho que aqui ele está colocando uma convicção que é dele, por tudo que a gente analisa na discografia solo dele, nas letras do Iron Maiden e também nas suas entrevistas. Então me parece que é um desabafo do Bruce Dickinson, que muito provavelmente também é um cara cético, então ele está expondo aqui o ceticismo dele. A gente não sabe qual é esse personagem. Vai aparecer o Dr. Lazarus, vai aparecer o Dr. Necrópolis, a gente não sabe quem é que está falando aqui ainda, não dá para saber, né? Não temos as comic books, e ele não diz, mas parece ser uma expressão de uma convicção do Bruce Dickinson na voz dos personagens. Então ele fala aqui, ele continua: I cross the shining seas, eu atravesso os mares brilhando. É curioso que depois do Ragnarok, o Surte passou fogo em tudo e evapora os oceanos. Mas depois, não se sabe muito de onde, a água começa a voltar e os oceanos começam
a encher alguns espaços na Terra. E são esses oceanos brilhantes, né, que tem uma bruma sobre ele, é o que diz a mitologia, a que o Bruce Dickinson diz aqui. Ou seja, é uma ideia de uma reconstrução. Depois do personagem passar por esse momento de ceticismo, de destruir os deuses, de destruir a ponte que o liga à divindade, que faz acreditar que é possível um ser divino, soberanamente justo e bom, que está acima de tudo, criou tudo, mantém tudo. Depois dele se livrar dessa convicção, ser um ateu, ou pelo menos um cético materialista, ele começa a reconstruir. Como? Atravessando esses mares brilhantes, ou seja, a água começa a tomar os espaços da terra. Então, a mente do sujeito começa a recompor as suas convicções. Eyes of creatures follow me, olhos de criaturas me seguem, ou seja, o Ragnarok não é o fim, ele é um recomeço, e há criaturas que recomeçam ali, como a gente falou no começo. Moonlight guide us, a lua nos guia. Aqui acho que o Bruce Dickinson quis dar uma ideia de escuridão, de que a coisa é feita às escuras, né, no momento sombrio, porque é a escuridão da noite, até porque lá no Ragnarok, os lobos ali mitológicos comem o sol e comem a lua, então depois ela vai ter que surgir novamente. Então a lua nos guia on a steady course, num curso constante. Então aí também, depois a gente vai ver se tem alguma coisa a ver com as magias que o Bruce Dickinson tanto gosta, nessa ideia do Moonlight, né, que é tão cara a ideia dos magos, né? Vem o título, então vem o refrão, Afterglow of Ragnarok, que seria algo como esse brilho pós-Ragnarok, né, o que brilha depois. Não sei exatamente se é o brilho porque tudo está chamuscado de fogo ali, que o gigante de fogo Surte passou, está tudo incandescente, ou se é esse brilho de um novo dia que começa com novas convicções após a morte dos deuses. Então ele diz depois, becomes the shadow of the dawn, torna-se a sombra da aurora. Na mitologia do Ragnarok tem essa aurora. Passada aquela noite da batalha, vem a aurora de um novo dia. Passado o crepúsculo dos deuses, ou crepúsculo dos ídolos, como tem no livro do Nietzsche, na ópera do Richard Wagner, fim dos deuses, vem essa aurora, essa nova aurora na mitologia nórdica, com as brumas, né? Vem aquela neblina, junto aqui ele colocou Shadow of the Dawn, a sombra da aurora. From the night the sun will rise again and again. Então da noite o sol se levantará novamente. Na mitologia cria-se um novo sol, a viagem, né? O lobo comeu um sol, surge um novo sol. Mas aí o Bruce Dickinson faz aqui uma referência como que metafórica dessa criação de uma nova convicção que o personagem tem após esse momento perturbado que o deixou cético. Então aqui, na estrofe seguinte, dá para ver bem que o personagem está falando sobre ele, né? Há uma conversa, seja de um deus, de um espírito, com o personagem. Ó, for me, there's no escape. De mim não há fuga. No opening of the gate. Não há abertura do portão. Ou seja, não tem mais o portão que liga aos deuses de novo. O cara se perturbou, se tornou ateu, se tornou cético, ponto. Incarnate freedom, liberdade encarnada, just hopeless dream, apenas um sonho sem esperança. Então o sujeito é materialista, ele não entende o ser humano como capaz de alcançar grandes conhecimentos estando encarnado. É preciso que tenha essa libertação da ideia de Deus para que ele consiga atingir um conhecimento maior. É isso que o personagem dá a entender aqui. Continuando rapidamente, vocês veem que eu estou tentando ir rápido porque o vídeo vai ficar um pouco longo. Como eu falei para vocês, paciência, peguem o que vocês curtem tomar e vamos acompanhar. I read your silent mind, eu leio sua mente silenciosa. Parece que é um ser espiritual falando com o protagonista. I feel your hate refined, sinto seu ódio se aprimorar. Nesse ateísmo, nesse ceticismo, nesse despertar depois dos deuses não serem mais cridos, do sujeito não crer mais nos deuses, há um ódio se aprimorando. And the burning will begin. E a queima começa. Aí, muito poético, mas muito provavelmente parece que o Bruce Dickinson está fazendo uma análise de psicoterapeuta aqui, né? Utilizando um psicodrama, algumas simbologias para atacar o problema da mente de um indivíduo que é o personagem, que é o eu lírico. In the circle of lust, no círculo da luxúria, all has come to nothing, tudo se torna nada. Não sei também exatamente o que ele quer dizer aqui, as concupiscências da carne, aquela dualidade carne corporal e espírito, alma, metafísico, está em Platão isso, não sei se é isso que ele quer atingir.
está na tradição judaico-cristã, Deus tendo a perfeição e sendo atingido pela salvação da alma, e o mundo jaz no maligno, o materialismo e a carne jaz no maligno das concupiscências da carne. Não sei se é isso que o Bruce Dickinson quer atingir. O Bruce Dickinson sempre é um crítico da tradição judaico-cristã, pode ser que está aqui no meio de tudo que ele fala nessa letra. Saved but you cannot run. Salvo, mas você não pode fugir. Bruce Dickinson sempre esbarrando também no papo da salvação, a redenção, a salvação. Isso a gente vai falar sobre outras, quando a gente falar sobre outras letras, ele vai voltar a esse tema. Now the bridge has broken, ele fala de novo agora, a ponte está quebrada, não tem mais como crer em deuses. All is come undone, tudo está superado. Mais uma vez ele fala que é uma superação, é uma emancipação não crer em Deus. Para o Bruce Dickinson isso tem um viés positivo. Ser ateu, ser cético, pelo menos cético materialista, para o Bruce Dickinson tem um viés positivo. Ele acha que isso é positivo. Ele está dando entrevista aí, falando contra religiões principalmente, ele não fala necessariamente contra Deus, mas fala contra a ideia de religião. All is come to nothing, tudo se tornou nada. The world is only dust, o mundo é apenas poeira. Tá vendo? Olha aqui, mais uma ideia do materialismo. Now the bridge is broken, agora a ponte está quebrada. There's a fire in the ice, há um fogo no gelo. É uma figura bem própria ali da mitologia. Eu acho que só quis colocar uma figura poética aqui, fogo no gelo, mas é a ideia de uma insanidade, né? De uma coisa que foge à lógica material normal. Eu deixo aqui só uma análise crítica de tudo isso. O Bruce Dickinson desconsidera que o ser humano cientificamente tem na sua estrutura psíquica a noção do corpo, a percepção que ele tem dos 5 sentidos, a noção de mente, né, o cérebro e as emoções, e a noção de espiritual. Então nós, a gente pode falar isso sem qualquer medo de parecer ignorante, nós temos uma estrutura corporal, física, em que percebemos a realidade pelos 5 sentidos, temos a mente, né, a alma, que tem mente e emoções, e temos esse psíquico de entender as ideias metafísicas, e nelas incluída aí a ideia de Deus, a ideia de espiritualidade, de se ligar a uma dimensão do divino, de um ser soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, que criou todas as coisas e as mantém. E isso o Bruce Dickinson então nega, ele dá um viés negativo para quem pensa dessa forma. Essa é a crítica dele em Afterglow of Ragnarok, como se fosse uma ideia atrasada, que precisa ser superada. Eu não concordo. Eu creio que dá para ser muito inteligente, dá para estudar filosofia, história, antropologia, arqueologia, tudo isso você consegue estudar, você consegue ser um cientista acreditando que o ser humano tem estrutura corporal, mental, emocional e espiritual, não tem problema nenhum nisso. Mas o Bruce Dickinson, ele propõe um ser humano mutilado, um ser humano que entenda só essa questão que queira ter a verdade na matéria. Né? Ele vê a matéria como um negócio muito negativo, a matéria criada como algo que limita a verdade. E então, para onde vai, Bruce Dickinson? Aonde você quer descobrir toda essa verdade, toda essa liberdade? Né? Por isso que ele já associou sua ideia a magos, aí, a pessoas que falam que tem que ter liberdade para tudo, como se a experiência individual e social já não tivesse comprovado por milênios de anos de história que a liberdade completamente desregrada, desenfreada, gera o estado selvagem de natureza. Numa liberdade completa para todo e qualquer indivíduo, nós voltamos ao estado da natureza, onde vence o mais forte ou o mais astuto, não tem ordem social, tem a força, tem a lei do mais forte, a lei do mais astuto, do mais malandro. Então, eu não sei o que o Bruce Dickinson está propondo aqui quando ele quer fazer esses questionamentos. A princípio ele disse que quer contar uma boa história, mas ele já disse diversas vezes que quando ele conta uma boa história, ele infiltra também, ele vai inserindo muito da sua convicção pessoal. Então ele está aí sendo um pregador, um preacher do ateísmo, do ceticismo, ele está sendo um sacerdote das ideias dele. Claro que ele vai utilizar o entretenimento, a plataforma que ele tem por ser vocalista do Iron Maiden, ele vai usar uma linguagem da cultura popular dos comic books, da música, do hard rock, do heavy metal, ele vai usar isso, mas ele quer transitar no meio de Freud, Nietzsche, Richard Wagner, das lendas, da mitologia nórdica, é aí que ele quer transitar. Então, fica aí a minha interpretação de Afterglow
Ó, Ragnarok, eu gosto muito de ver o que vocês têm para falar. Tô falando rápido mesmo, porque mesmo assim o vídeo ficou longo, tem muito que trocar ideia. Bora tomar o que vocês curtem. Se gostaram do vídeo, compartilhem muito e já comecem a comentar aí. Vou ler todos os comentários de vocês. Valeu, tamo junto, forte abraço a todos vocês. Valeu!